Queridos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, agradecer pela presença do nosso querido Felipe. Deus abençoe muito sua vida, seja bem-vindo nesse lugar. Nós queremos caminhar com você, sorrir com você e, se for preciso, chorar também, certo? Fique bem à vontade, porque é a casa do nosso Pai. Você que está nos assistindo, gostaria de estar convidando você para que participe aqui conosco todo domingo às 20 horas, nosso culto evangelístico de adoração. Você será muito abençoado nesse lugar. Eu tenho orado por sua vida, clamado a Deus para que você perceba que esse lugar é um referencial de amor. Deus abençoe você e sua casa. Queridos irmãos, estou muito feliz com tudo que nós vivemos durante a festa da vida, uma festa que aconteceu aqui em nossa igreja, onde nós celebramos a vida eterna que Jesus Cristo nos dá. Celebramos de muitas maneiras, celebramos com teatro, nós celebramos com danças, celebramos com evangelismo, celebramos dando culto ao Senhor, e em todos os dias da festa nós tivemos o privilégio de estar com a igreja de portas abertas. Isso foi muito bom. Deus abençoou muitas pessoas que entraram aqui e nós oramos com elas. Elas receberam um presente nosso, um exemplar da Bíblia Sagrada, e ficaram muito felizes. E nós vamos fazer mais, porque é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus pretende usar aquele que Ele salva. Ele pretende usar todos nós na seara. O tema da mensagem de hoje é os trabalhadores. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 35 ao 38. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, versículo 35, 36, 37 e 38. Vamos ler. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse momento, Senhor, por este culto, agradecer porque nós estamos aqui, agradecer, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, te pedir que o Senhor abençoe a vida de cada uma das pessoas aqui presentes, sua família representada. Senhor, em nome de Jesus, Pai, prospere tudo que a mão dos teus servos tocar. Te peço agora, Senhor, misericórdia, te peço a tua graça, te peço a tua presença, a tua unção, para falar aquilo que o Senhor quer que diga à sua igreja.
Obrigado, Deus, por tudo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Queridos, esse texto é muito conhecido. Ele é muito conhecido porque, na maioria das vezes, quando nós ouvimos ou lemos, ele retrata a missão de Jesus. E a missão de Jesus é pregada em todo o tempo. Nós pregamos a missão de Jesus em todo o tempo, em todos os momentos. A mídia está aí, as igrejas cada vez mais se multiplicam, independente de denominações, e isso é muito bom mesmo. E com isso o Evangelho do Senhor está cada vez mais sendo anunciado e pregado. A questão é que nós vamos agora falar que não há maior exemplo de serviço para o reino e para a humanidade senão as obras que Cristo, o Filho de Deus, realizou. Não há. Quando o assunto trata de pessoas, a motivação de Jesus não era só querer falar do Evangelho. A motivação de Jesus era fazer com que a pessoa se sentisse alegre, fazer com que a pessoa pudesse ver nele a fonte de águas vivas. Não há outro assunto, não há outro motivo a mais que o amor de Cristo para as pessoas. Não é a primeira vez que digo, a atitude fundamental de Deus é o amor, e isso é uma realidade. Jesus curou todo tipo de enfermidade, diz o texto. O texto diz toda sorte. Ressuscitou Lázaro e outros, serviu as multidões, quebrou algemas das trevas que prendiam muita gente, tudo por amor. E este amor o levou à cruz por mim e por você. E lá na cruz todos nós sabemos que enquanto ele estava lá, pendurado, cravado, todos os nossos pecados iam em direção a Jesus. Jesus via todo o pecado da humanidade indo em sua direção. O amor dele era tão grande, meu céu, que ele não desistiu, mesmo sendo Deus, mesmo tendo todo o poder, mas ele preferiu estar na cruz para poder trazer para nossas vidas algo chamado justificação. E o sangue dele nos lavou, e nós somos justificados, nós somos lavados, nós somos remidos de todo o pecado, graças a Deus, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que a história, meu amigo Adriano, não termina por aí. É importante demais, é a coisa mais importante, na verdade, termos a salvação em Cristo Jesus. Mas é importante demais que nós nos lancemos ao trabalho do Senhor. O texto mostra essa verdade, que Jesus se compadecia de muitas pessoas, Jesus amava essas pessoas. Diz o versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ele, vendo essas pessoas destruídas e carentes, não se cansou e não se cansa de trabalhar em razão delas. Esse também é o nosso chamado. Nós não recebemos a salvação do Senhor simplesmente para receber e ser levado à glória, à presença do Senhor tão imediatamente, embora que isso possa acontecer.
embora que isso possa acontecer. Porém, nós somos salvos para fazer a obra do Senhor, para trabalhar nessa seara. Como disse Jesus, é grande demais, é grande demais. E quando a gente pensa que Jesus disse que a seara é grande demais, a gente pensa que a questão é que envolve muita coisa para fazer, mas na verdade, são os trabalhos que são árduos para nós termos vidas caminhando com Cristo. Embora os vários milagres que eram feitos por ele, o objetivo principal do seu árduo trabalho era a salvação para todos que nele crescem. Jesus pregava o segue-me. Jesus pregava o segue-me. E segui-lo traz um critério: fé em sua pessoa, condição para a salvação. Essa é a nossa condição. Outro sim, queridos, a verdade é que somos cristãos e temos o Espírito Santo, o Espírito de Cristo em nós. Com isso, essa mesma compaixão de operar as pessoas que nos cercam é a compaixão que Jesus Cristo tinha. O Espírito Santo produz em nós essa compaixão. O Espírito Santo traz para nós a preocupação de trazer pessoas para que vivam a vida eterna, a vida plena em Cristo. Eu me lembro aqui das vezes que a gente fazia o evangelismo ali na porta, durante a festa da vida, e muitas das vezes nós chamávamos muitas pessoas para que entrassem. Muitas pessoas diziam não, muitas pessoas falaram, volto daqui a pouco, outras pessoas ignoravam, outras entravam e aqui eram abraçadas. A verdade é que Deus nos colocou nesse lugar também de uma forma física para anunciar a sua graça, anunciar que a igreja está de portas abertas, anunciar que sua graça está estabelecida, anunciar para as pessoas que aqui representa um lugar de paz, onde a palavra de Deus é proclamada, e Deus quer usar a sua vida e quer usar a minha. Deus quer usar nossas vidas. Quando formos tomados por essa mesma compaixão de Jesus, queridos, entendam isso é muito sério. Isso nos levará à consciência de um trabalhador da seara do Senhor. Nós ouvimos muito sobre seara, nós ouvimos muito sobre proclamar a palavra de Deus, mas quando nós tivermos a compaixão que Jesus teve das pessoas, que percorria para um lado, para o outro, por uma cidade, por outra cidade, que não se cansava de trabalhar, de pregar, de curar, quando nós tivermos essa consciência, queridos, nós vamos ver que religião não chega nem aos pés do que é de fato servir a Deus. E vou ser mais ousado ainda: religião não chega nem aos pés do que é cultuar ao Senhor. Os trabalhadores que Jesus fala aos seus discípulos são pessoas que o Pai envia ao campo. Não quer dizer que se trata apenas de pastores, líderes religiosos. Não quer dizer isso. Trabalhadores para o reino de Deus. Quer dizer que todo cristão é dotado de práticas pastorais.
Ou seja, recai sobre cada um de nós a responsabilidade com o cuidar e com o discipulado das pessoas que nos circulam. Você já parou para pensar nisso? Ou você já pensou, ou você simplesmente pensava que o pastor, líder da igreja, que preside a igreja, a autoridade espiritual, seria o único responsável por cuidar de pessoas? Perdoa, querida igreja, mas a palavra de Deus, ela nos constrange mesmo. A palavra de Deus nos leva a refletir quanto que a gente deve se lançar ao Senhor, quanto que a gente deve entender o que Deus quer de cada um de nós. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ter comunhão com o outro irmão, isso quer dizer que nós devemos cuidar do outro irmão, nós devemos amar, servir. Tudo isso é muito importante. Vejam o que o pastor David Fisher, pastor americano, escreve em uma de suas obras. Diz ele: Deus faz a obra infinita do céu por meio de criaturas terrenas finitas, como nós. É um mistério, uma maravilha, uma glória e um fardo quase insuportável, e como diz Paulo, nenhum de nós é idôneo. Ele não foi, nem Timóteo e nem nós. Mas então por que Deus quer cuidar de vidas, usando a minha vida para cuidar delas? Deus quer cuidar porque a graça de Deus está estabelecida sobre nós. Deus vai, através do Espírito Santo, fazer com que nós podemos sentir amor, podemos expressar amor, podemos dar amor às pessoas. E isso é muito sério. Nós só trabalharemos, queridos, enquanto estivermos aqui. No céu, só louvaremos ao Senhor. Não podemos perder essa oportunidade e o privilégio de servir a Cristo, meu amigo João. Não podemos. É um privilégio renunciar a qualquer coisa para servir ao Senhor. É um privilégio você até mesmo se sacrificar para estar na casa de Deus. Sabe o que disse Davi? Davi, o rei, ele disse que ele preferia estar à porta da casa do Senhor. Ele disse que ele preferia estar como porteiro à casa do Senhor, do que viver em qualquer lugar. Estar aqui também no templo é um tipo de serviço, dentre tantos outros. Mas eu quero que você perceba mais algumas coisas. Já não vou demorar, o meu sermão é muito breve. Eu queria que você percebesse que Deus nos chama para uma maravilhosa obra de sermos trabalhadores em sua seara. E, em primeiro lugar, os trabalhadores do Senhor devem estar dispostos. Se você quiser anotar isso, você poderá anotar, porque isso é muito importante. Deus quer usar trabalhadores dispostos. Diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, esta realidade. Isaías, depois de ter tido uma visão do trono de Deus, depois de ter se purificado pela ação poderosa de Deus em enviar uma brasa que tocou os seus lábios e o purificou, Isaías traz a seguinte disponibilidade para Deus. Depois disso,
Diz o texto: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu, disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, nós podemos ver que Deus quer sempre usar as pessoas para anunciar as coisas do reino de Deus. Deus quer usar cada um de nós sempre para poder falar dele. E ele faz a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Referindo-se a ele mesmo, o Pai, referindo-se a Jesus Cristo, seu Filho, e referindo ao Espírito Santo. E aqui ele está dizendo: quem poderá ir por nós? Wellington, eu sei, meu filho, que a sua resposta é a mesma do profeta. Pense nisso. Segundo lugar, os trabalhadores do Senhor devem preocupar-se com almas. Provérbios 11, versículo 30. Provérbios 11, versículo 30. Olha o que diz o homem sábio: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Vou repetir: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Nós precisamos entender que Deus quer que a gente pense, que a gente faça, que a gente esteja focado em ganhar almas para o reino do Senhor. A igreja está aqui para isso. Nós estamos servindo um Deus que quer salvar vidas, um Deus que não está preocupado, embora que Ele tenha criado tudo, com as andorinhas, com os pombinhos, com os bichinhos, os cachorrinhos, enfim, Ele está preocupado com pessoas. Ele está preocupado com almas que foram corrompidas pelo pecado, almas que estão sofrendo, como diz o texto, aflitas e exaustas. Queridos, espiritualmente, se nós formos ver, tivermos a imagem, é só uma representação, tivermos uma imagem de uma alma aflita, nós vamos ver essa alma gemendo de dor, porque enquanto esta alma não está ligada ao Senhor, não está alcançada pela salvação, ela geme nas aflições, ela geme nas dores, ela geme de cansaço. A responsabilidade de toda a igreja é de ganhar almas para o Senhor. Você quer isso? Diga um amém, diga um aleluia da onde você está. Você quer ganhar almas para Jesus? Diga: eu quero ganhar almas para Jesus, eu quero cuidar de almas. Eu oro que, Senhor, traga almas para aqui, para este lugar, para que nós possamos cuidar, para que nós possamos amar, para que nós possamos ensinar a verdade. Senhor, em nome de Jesus, usa nossas vidas para abençoarmos essas pessoas. A seara é grande, meus amados, os trabalhadores são poucos. Em terceiro lugar, os trabalhadores do Senhor devem aproveitar as oportunidades.
Os trabalhadores do Senhor devem aproveitar todas as oportunidades. Segunda Epístola, Timóteo, capítulo 4, verso 2, que diz assim, a palavra de Deus: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra, insta, ou seja, continue pregando, insistindo nisso. Olha, Jesus, não vamos desistir daquele convite, queridos. Você convidou uma pessoa, um certo dia ela veio, mas não está vindo, vamos continuar instando. Insta. Deus quer isso. A palavra de Deus nos dá toda a condição para isso. Se nós somos cristãos, nós temos que seguir a doutrina bíblica que a palavra de Deus nos diz. E nós devemos ensinar, porque as pessoas precisam de ensino, as pessoas precisam ser corrigidas. Essa correção é no amor, é claro. E com isso, queridos, eu já quero concluir a mensagem. Minha mensagem, como digo, sempre é muito rápida. Eu prefiro cada vez mais ser objetivo, fazer com que nós possamos entender em poucas palavras aquilo que Deus quer que nós entendamos. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o trabalho para Deus é gratificante, além de ser um privilégio para nós, que somos limitados, infinitos. Eu tenho uma ilustração aqui, queria que vocês prestassem atenção nessa ilustração. O título dela é Igrejinha. Igrejinha. Vejam que realidade maravilhosa que o texto nos fala. Numa região de montanhas cobertas de neve, havia uma pequenina igreja. No alto de um morro, era uma linda construção, e ela chamava a atenção de todos. Um turista que visitava aquela cidade observou um fato curioso. Aquele tempo não tinha luz elétrica. Imaginem um tempo sem luz elétrica. O gerente do hotel explicou-lhe: um homem muito rico construiu aquele templo, doando-o à nossa comunidade. Em seu testamento, ele colocou a exigência de que nunca deveria haver energia elétrica naquele santuário. Contudo, hoje é dia de culto e o Senhor poderá observar o que vai acontecer. Percebam. Então, quando escureceu, aquele turista observou que uma luzinha surgira ali, outra acolá, todas subindo o monte rumo à igrejinha. E em dado momento, quando as luzinhas se encontraram dentro do templo, a igreja toda brilhou. Aleluias! Espalhando luz em seu redor e espantando as trevas. Queridos, olha que realidade! Deus não conta com a luz elétrica, Ele conta com a luz que é você. Ele conta com você brilhando nas trevas, para espantar as trevas. Ele conta com a comunhão, com a união de todos nós como luzes, como luzinhas
que todas juntas brilham, causam um brilho intenso. Queridos, entendam isso, entendam essa mensagem. Precisamos dar a Deus o que é de Deus, precisamos trabalhar em prol das pessoas, precisamos avançar, mesmo que tenhamos um templo grande e lindo, como esse que nós estamos, não é isso que vai brilhar. Porém, nós brilharemos aqui, e a glória de Deus que resplandecerá em nós é o que vai chamar a atenção das pessoas para este lugar. E eu quero terminar a mensagem só com mais uma porção da palavra de Deus, só para que isso que nós pregamos nessa noite fique bem fixado. Em João 5:16, aconteceu um fato. Os judeus questionavam Jesus por Jesus trabalhar sem parar, por Jesus curar no sábado, o que pela religião, pela lei judaica, era um erro, era um pecado. E eles questionavam Jesus em todo o tempo, e diz assim a palavra: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, olha o que Jesus disse para esses judeus: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Não há nada melhor do que servir ao Senhor, do que trabalhar para o Senhor. Portanto, eu quero orar com você. Nós vamos cantar mais uma vez, mas eu quero orar antes. Curve sua cabeça, feche seus olhos, receba do Senhor agora aquilo que Ele falou no seu coração. Ele não quer ver você longe, Ele quer usar sua vida para abençoar outras vidas. E vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina, Sua palavra nos corrige quando muitas das vezes nos acomodamos, quando muitas vezes preferimos e optamos por tantas outras coisas, senão o Seu serviço, Pai. Nós queremos, Senhor, Te pedir perdão por isso. Nós queremos, ó Deus, nos entregar verdadeiramente para Ti e servir a Ti de todo o coração, entendendo, Senhor, que todos nós somos trabalhadores em uma grande seara. Todos nós temos responsabilidade de cuidar, de sermos ternos, de amar, de servir, Senhor. Portanto, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe este povo reunido aqui na videira. E nós sabemos que a videira é Ti, e em Ti nós podemos fazer todas as coisas. E nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe muito. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a Tua paz. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a todos. Espero vocês no próximo domingo às 20 horas.